eu não concordo muito mais dizendo ele, que era o pastor da época. Imagine João sendo pastor e sendo repreendido por Jesus Cristo, dizendo que a igreja faltava o primeiro amor. E o pior ainda, e João era chamado pelo apóstolo do amor. Ou seja, o problema não estava na liderança, o problema estava nos liderados. E aqui a gente vê que a igreja de Éfeso era uma igreja marcada por muitas obras, era uma igreja atuante e ativa. Nós podemos classificar aqui 5 obras dela, como eu acabei de ler, não vou repetir. Trabalho árduo, perseverança, não tolerava os impostores, falsos profetas, falsos doutores, suportava o sofrimento, odiava as ações pecaminosas dos nicolaítas que nós falamos na terça-feira passada, que eram os libertinos, os crentes libertinos, descendentes de Nicolau. Ou seja, essas obras eram erradas? Não, não é errada, é correta, tem que ter obra. A igreja tem que ter obra, tem que ter obra. Só que essa carta, ela é uma carta voltada para contrariar a salvação pelas obras. Por quê? A salvação que Deus não deu, que Deus nos deu, não é pelas obras, é pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Está escrito exatamente para essa igreja de Éfeso, em Efésios, que foi a carta escrita por Paulo, cerca de 62 depois de Cristo. Já a revelação do Apocalipse foi de 90 a 96 depois de Cristo. E aqui em 62, exatamente escrito antes, Paulo já havia advertido aquela igreja que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. Efésios 2,8, não vem de obra, para que ninguém se glorie. E o que é que faltava naquela igreja que tinha muitas obras? Faltava o amor. E aqui eu coloquei, a igreja de Éfeso tinha discernimento para identificar falsos ensinos e falsos apóstolos, mas não tinha a capacidade de olhar para ela mesma e reconhecer que a frieza estava tomando conta, sendo assim, perdendo o primeiro amor. Capacidade de olhar para os outros, mas não tem capacidade de olhar para si mesmo. Talvez seja a situação de muitas igrejas na atualidade. Vê o defeito do irmão, fala mal do irmão A e B, mas não olha o defeito de você mesmo, que está precisando ser sondado, como diz os Salmos 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Há uma necessidade de muitas vezes a gente fazer uma autoavaliação da nossa vida, para ver o que é e aonde é que estamos errando. Por isso essa necessidade. E para encerrar, Jesus adverte aquela igreja: lembra depois de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E aqui eu coloquei: o arrependimento é marcado pela razão, pela emoção e pela vontade. O arrependimento é marcado pela razão, pela emoção e pela vontade. Onde é que nós aprendemos isso? Lá na parábola do filho pródigo. Ele tinha tudo na casa do pai. O que foi que ele fez? Pediu a parte da sua herança, gastou tudo que tinha. Mas uma certa vez, ele lá, cuidando dos porcos, um misério salário, ele usou a razão. Primeira coisa, a razão. Lembro-me que na casa do meu pai nós temos pão com fartura. E o que é que ele faz também? Usou a emoção. Aqui, Senhor, e eu seja tratado simplesmente como um servo, não mais como filho. E ele usou a vontade. Qual foi a vontade? Ele se arrumou e foi para a casa do seu pai. E o que é que seu pai faz? O recebe de braços abertos. Ou seja, se está faltando o primeiro amor, volte ao Senhor Jesus Cristo de coração contrito e aberto. Como não dá mais tempo, leia 1 Coríntios capítulo 13, do 1 ao 13, e medite lá.
que fala sobre o amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém. Amém. Glória a Deus. Próxima igreja. Quem é? Gabriela de Braga de Roberto. Meus irmãos, na paz do Senhor,